EJA do ciclo 1. Tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim, né? Eu também tô bem e me cuidando sempre. E vocês? Estão se cuidando? Legal. Bom, a gente vai relembrar um pouquinho a proposta de atividade do programa anterior, tá? Vocês se lembram? Bom, foi possível fazer a lista com os nomes de pratos da região Nordeste que você já comeu ou que você já ouviu falar? Lembra que essa foi uma das propostas? E a produção coletiva de uma receita culinária dessa região também. Bom, se vocês conseguiram fazer, não esquece de compartilhar com a gente, tá bom? E se vocês não fizeram por algum motivo, ainda dá tempo, então façam e compartilhem com a gente. A gente sempre quer saber o que vocês estão fazendo aí, tá bom? Bom, o assunto de hoje é literatura de cordel. Alguém aí já ouviu falar? Bom, se já ouviu ou não, a gente vai mergulhar nela um pouco nesse programa, tá bom? O cordel teve a sua origem em Portugal, com os trovadores medievais que espalhavam poemas e cantavam suas histórias, chamando muita atenção da população, que na sua grande maioria não era alfabetizada, ou seja, elas não sabiam ler nem escrever. Aí, a oralidade era uma forma de fazer com que todos e todas pudessem conhecer as histórias. Bom, chegou ao Brasil através dos colonizadores portugueses e a sua popularidade começou a fazer parte da nossa cultura, no imaginário popular e o folclore nos estados do Norte e Nordeste do Brasil. Os cordéis fazem parte do folclore e da preservação dos costumes regionalistas, tá? Então, ele incentiva a leitura, ajudando na diminuição do analfabetismo nesses locais. O cordel nasceu e popularizou-se pelo povo e a forma de apresentação, além da forma oral, era da disposição de papéis pendurados em cordas, ou cordéis, como são chamadas em Portugal. Hoje, a literatura de cordel é considerada patrimônio cultural imaterial e, portanto, temos até uma Academia Brasileira de Literatura de Cordel. Bem bacana, né? Vocês já ouviram esse termo antes? Esse que eu falei agora, ó. Patrimônio cultural imaterial. Quem aí já ouviu? Bom, se vocês ainda não ouviram, a gente vai entender um pouquinho o que ele quer dizer, né? O que ele significa, tá bom? Então, vamos lá. O patrimônio cultural imaterial é a cultura de um povo, tá? Que é transmitida de geração para geração. Faz parte, né, da tradição oral e da história desse povo, do sentimento de pertencimento dos indivíduos a uma certa comunidade. Bacana, né? E no caso do cordel, como a gente viu, tornou-se popular nas regiões Norte e Nordeste do Brasil. Agora a gente vai aprofundar um pouquinho mais, então, nessas regiões. Eu vou abrir um parênteses pra gente trabalhar um pouquinho com essas regiões, tá? Porque a gente fala, às vezes, a gente não lembra, mas dê uma olhadinha no mapa, tá? Vou mostrar pra vocês os estados que fazem parte da região Norte, que são esses que estão pintadinhos em verde aí no mapa. E tô mostrando pra vocês também aí, ó, a região Nordeste, que são as que estão pintadinhas de vermelho. Então eu pergunto, quem aí se lembra quais são esses estados, né, que estão na região Norte e Nordeste? Vocês se lembram? Eu vou deixar aí um tempinho para que vocês pensem e tentem lembrar quais são esses estados. Lembraram de todos os estados ou só de alguns estados? Não tem problema, porque a gente vai recordar juntos e juntas, combinado? Aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar escritinho aí na tela para vocês acompanharem então, né, os estados de cada uma dessas duas regiões que a gente tá falando, Norte e Nordeste, combinado? Primeiro, eu vou colocar a região Norte, que é aquela que estava pintada em verde no mapa que eu mostrei agorinha.
Combinado? Então vamos lá, ó. A região norte, então, ela é composta pelos seguintes estados: Amapá, Roraima, Pará, Tocantins, Acre, Amazonas, Rondônia. Legal, agora eu vou mostrar a região Nordeste, que é a que estava pintada em vermelho lá no mapa que eu mostrei agora há pouco. Vamos lá. Então, a região Nordeste é composta pelos seguintes estados: Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia. Bom, parabéns para quem conseguiu lembrar aí, pelo menos de alguns, né? Mas quem não conseguiu lembrar, quem não lembrou aí de todos esses estados, não tem problema, tá bom? Porque vocês podem fazer aí várias atividades para trabalhar essa lembrança, como colocar os nomes dos estados de cada uma das regiões em ordem alfabética. Vocês podem também pesquisar qual é a sigla que representa cada um desses estados aí que eu mostrei para vocês. Vocês podem também pesquisar qual é a capital de cada um deles. Fazendo aí essas atividades, vocês podem gravar esses nomes de uma maneira que vocês acabam adquirindo mais aprendizagens e mais sabedorias aí, tá bom? Bom, então vamos continuar aí falando sobre o cordel. No início, o cordel era somente cantado, mas com o surgimento de métodos de impressão mais rápidos, houve uma grande distribuição das produções, o que estimulou a leitura das pessoas, até pelas características, né, do cordel, como por exemplo o linguajar simples e a identificação das histórias com a vida local. Aí através do cordel cantavam-se, né, as histórias escritas pelos poetas que faziam as suas próprias publicações com a técnica da xilogravura. Xilogravura? O que será que é isso? Ah, pois é, isso mesmo. A xilogravura consiste em o artista esculpir uma figura na madeira através de lâminas muito afiadas, chamadas de goivas, depois cobrir a madeira com tinta e pressionar no papel. Observem essa imagem de uma xilogravura para ilustrar aí, para vocês entenderem melhor do que eu estou falando. Bom, a rima também é muito importante na construção da identidade de som, com a formação de rimas entre as palavras, com terminações de sons semelhantes. Por exemplo, vou colocar aí para vocês uns exemplos aí para a gente relembrar o que a gente já falou sobre rimas, ó. Fecundo, mundo, amigo, contigo, doce, fosse, pálido, válido, moita, afoita. Essa é uma das maneiras de construção numa literatura de cordel escrita e cantada por ser uma rima perfeita. De maneira geral, a rima é feita entre um verso e outro, sugerindo a repetição de sons idênticos ou semelhantes, geralmente na sílaba final das palavras. A gente falou sobre isso em programas anteriores, vocês se lembram? Falamos sobre as rimas, até mostrei alguns exemplos aí de palavras que combinam lá o finalzinho. Assim, quando a gente pensa no que é rima, logo a gente pensa na associação entre as palavras como pares nos textos, né? Agora, uma outra característica forte no cordel é a simplicidade em relação à linguagem. No cordel, a gente percebe o uso de uma linguagem mais
informal, usando o humor ou a ironia e também abordando assuntos variados, incluindo o folclore brasileiro, religiosos, episódios históricos, realidade social, entre outros assuntos aí. A gente vai observar as características do cordel, que a gente já conversou aí no programa, e também a rima entre os versos, tá? Então eu vou mostrar para vocês um cordel que foi escrito pela Maria do Carmo, que olha que legal, ela é uma ex-aluna da EJA aqui no nosso município de Guarulhos, tá? Ela estudou na EPG Mário Lago. Ela ingressou nessa escola, no Mário Lago, no ciclo 1 e seguiu seus estudos na mesma escola até concluir o ciclo 2. Hoje, ela vive bem e feliz lá no Nordeste. E a gente pediu para que ela fizesse um cordel especialmente para vocês. E ela fez, viu? Fez com muito amor e enviou pra gente para tocar os nossos corações. Eu vou ler para vocês aí, vou ler o cordel que ela fez e vou mostrando aí na telinha, tá bom? A escola em tempo real. Com tantas dificuldades que o Brasil vem enfrentando, toda a sociedade acaba se reinventando. A escola buscando recurso para continuar ensinando. Nesse tempo de pandemia, mudou a forma de ensino. Os professores trabalham com equilíbrio contínuo. E os alunos aprendem através do raciocínio. Sabemos que é difícil estudar fora da escola, mas temos um veículo que aproxima e informa. Professor e aluno se conectam toda hora. Toda informação é válida quando se quer aprender. O aluno busca a resposta, o professor tem a oferecer. E a internet se encarrega de levar e trazer. Todos nós precisamos buscar a educação, pois é ela que traz o conteúdo da evolução para levarmos ao mundo por meio da comunicação. Aos alunos do Brasil, não desistam de estudar. Os professores estão disponíveis a ajudar. Mesmo com aulas remotas, não é hora de parar. Maria do Carmo. Bom, nosso programa está chegando ao final, mas a gente vai continuar descobrindo muito mais coisas sobre o cordel. E o seu professor ou a sua professora ajudarão vocês, né, com essa aprendizagem. Mas antes, a gente vai para a nossa proposta de atividade de hoje. Preparados? Então vamos lá. Peça para alguém ler um cordel para você. A partir desse cordel, identifique e escreva em seu caderno 4 rimas que você encontrar nesse cordel, né, lido pelo seu professor, sua professora, um familiar ou um colega.
Coloque essas rimas em ordem alfabética. Identifique o título do cordel que foi lido. Bom, aí vocês vão imaginar que haverá uma exposição, uma live sobre cordel e repente. Façam um bilhete convidando um amigo ou uma amiga e envie esse bilhete via WhatsApp. E envie também para sua professora ou para o seu professor, para que ele nos envie assim o seu convite e aí a gente pode colocar ele para aparecer, mostrar aí para todo mundo no próximo programa. Lembre-se que você pode pedir ajuda para alguém aí do seu convívio, né? Para te ajudar a escrever, ou ainda você pode gravar um áudio, se você preferir. Não esquece também de pesquisar no dicionário, no Google aí, o significado das palavras que você não conhece, tá bom? Se quiser, escreve elas aí no caderno para não esquecer. E claro, vocês podem ainda compartilhar esse bilhete pelo e-mail, que eu vou colocar aí na telinha para vocês, ejaguarulhos.doep@gmail.com, ou vocês podem compartilhar pelas redes sociais usando a hashtag Saberes em Casa EJA. O programa vai ficando por aqui. Obrigada pela companhia de vocês e não se esqueçam, cuidem-se. Tchau, tchau!